Muito bem, família, estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa transmissão aqui, a mais esta live. Antes da início a matéria, já peço a você que está aí do outro lado, já vai chegando, deixando aquele like, compartilha essa transmissão aí para que assim possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Comenta aí se o áudio tá bom, se a imagem está boa, se você foi realmente notificado ou notificada. Comenta aí. Bolsonaro de volta ao jogo, o que está acontecendo? Bambu geme, o pau tora, o chicote estrala. A situação está ficando degradante, mais degradante, com gosto de gás. Todo mundo sabe aí o tal do grosso, né? O grosso vai entrar, companheiro. Realmente, pessoal, realmente ele tinha razão nisso. O grosso entrou. Porém, o tal grosso que ele achou que ia entrar aí, entrou foi nele mesmo, né? Ele esqueceu de avisar isso. Que o grosso entraria, porém, todavia, o grosso entrou foi nele mesmo. Muito boa tarde, pessoal. Vai chegando, pessoal, sentando o dedo no like aí para que possamos assim disparar a live para alcançarmos mais pessoas. Vamos falar dessa cartada de mestre aí, por que que o Bolsonaro... Eu estou avisando aqui que o Bolsonaro vai ficar elegível, né? Muita gente duvida, mas agora eu acho que ninguém vai duvidar mais. Então vai chegando aí, senta o dedo, compartilha, eu recebi a notificação, a Sônia falou que recebeu, né? Meu joinha é o número 102, o Roberto já deu o joinha, a Isabel Cristina, nossa moderadora, já está aí. A Lindaura, seja bem-vinda, Lindaura, obrigado por ser membro do canal, boa tarde a todos. Meu like é o 112, valeu, Lindaura. Gratidão aí a todos, bambu gemendo, pro lado do barbudo, ventos bons sopram para a nação brasileira. O Nunes Marques deu uma cartada aí agora que vira completamente o jogo. Os Estados Unidos agora já está sabendo de tudo, ou melhor, o Brasil também está sabendo de tudo, e uma CPI será instaurada aí para descobrir a racarambada que eles fizeram aí na no ano de 2022. Ainda eu não posso escancarar aqui para vocês, mas todo mundo sabe o que aconteceu no ano de 2022, né, pessoal? Com aquele caixote lá, né? Que todo mundo sabe, o caixote. Boa tarde, Isabel Cristina, querida, tudo bem com você? Isabel Cristina, senta o dedo, Raquel Lopes, 127, estamos juntos. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. E o Nunes Marques, família, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, com exclusividade, a cartada de Nunes Marques em cima do sistema. Para quem achou que nada iria acontecer, já está acontecendo. Agora eu acredito no Marcos Duval e em tudo aquilo que ele vinha falando aí há tempos, né? O Marcos Duval veio aí há tempos trazendo informações, né? Informando, falando da censura, falando da perseguição, falando que ele tinha reuniões com o Marco Rubio, ninguém acreditando no Marcos Duval. Agora, meu amigo, se prepare. Se prepare porque verdadeiramente o grosso vai entrar e o barbudo tinha completa certeza que o grosso entraria. O barbudo tinha certeza absoluta do que ele estava falando, que o grosso iria entrar. Atenção, Nunes Marques é mantido relator do inquérito que investiga desvio de emendas, após a PF pedir que fosse para Flávio Dino. Ou seja, mesmo a Polícia Federal pedindo isso aqui, não foi concedido, absolutamente negaram para a Polícia Federal que tirasse o nome de Nunes Marques. Se você não sabe, Nunes Marques, ou melhor, André Mendonça, estará à frente do TSE em 2026. E nós entendemos que Nunes Marques vai desengavetar a ilegibilidade do capitão Bolsonaro e irá pôr aquilo para fora com as provas que estão vindo agora dos Estados Unidos da América, com a maracutaia toda que foi feita. Vão juntar aquilo tudo num bolo de gato só e
essa ilegibilidade cairá por terra. É por isso que não existe quem vai ficar no lugar do Bolsonaro. Tem o plano A, o B e o C. O A é Jair, o B é Bolsonaro e o C é Messias. Jair, Messias, Bolsonaro. Não tem outro plano. Ah, mas e o Tarcísio? Ah, Michele, e Eduardo Bolsonaro? São pessoas boas? São, mas o plano é Jair Messias Bolsonaro. A, B e C, não adianta. Eles querem esfriar o bolsonarismo no Brasil, mas não conseguirão. Muito pelo contrário, né? Eles estão apenas piorando as coisas com essa perseguição aí, que é uma perseguição sem precedentes, né, pessoal? É uma perseguição sem precedentes. A Nair falou: meu like é o 234. Gratidão aí a galera que tá chegando. Vai chegando, deixando o like, compartilhando a live. E temos bastante informação aqui. A notícia não para. Vamos aqui. Ex-secretário de Trump diz que Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil se Said não existisse. Vamos ouvir. Preste atenção. Trump, vamos falar do que está acontecendo por ali. O que é essa tal de... Vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de Trump, vamos falar do que está acontecendo por ali. O que é essa tal de USAID, USAID? O que é isso aí, João? Olha, Pitoli, a gente tem muitas informações a respeito disso. Eu fiz um compilado aqui para a gente entender bem melhor essa situação. Eu começo falando sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que informou ontem que foi colocado no comando dessa agência, né, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. É a USAID, ou USAID, na sigla em inglês. Esse anúncio, Pitoli, lembrando, acontece em meio a tensões da administração do presidente Donald Trump com essa agência, que tem como missão fornecer recursos financeiros a outros países em forma de ajuda humanitária e também projetos de desenvolvimento. E aí, ao fazer esse anúncio, né, de diretor interino da agência durante uma visita a El Salvador, Rubio, que tem origem cubana, mas faz parte da direita, afirmou que acabaria com a insubordinação da agência à agenda de Trump. Segundo ele, a USAID não havia respondido a perguntas feitas pelo governo republicano e, abre aspas, esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão séria, fecha aspas, sobre as revisões da organização. Bom, uma outra informação, Pitoli, que deu o que falar aqui no X, foi uma informação que só trazendo o nome dele aqui, o Mike Pence trouxe lá durante uma entrevista, ele que é ex-secretário de Donald Trump, ele disse o seguinte, que caso essa agência não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. E aí eu trago só mais uma informação, a Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, fez alguns apontamentos a respeito dessa agência USAID. A gente tem um vídeo aí com a legenda da tradução, e ela disse o seguinte, que o Elon Musk descobriu que por meio dessa agência, a USAID, o governo Biden estava gastando 32 mil dólares para promover uma história em quadrinhos sobre transgêneros no Peru. Ela diz que não quer que o dinheiro dela seja gasto com esse tipo de porcaria e também diz que os americanos também não querem, tanto que elegeram Trump para acabar com essa situação toda. São várias irregularidades no fornecimento de recursos, Pitoli, que a Caroline Leavitt colocou nessa coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. Through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, 70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, 47,000 for a transgender opera in Colombia, 32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you. João, sou eu? Sim, Pitoli. Bom, vamos lá. Cláudio conosco, Eduardo Burgo também. Eu tenho dito desde o início, desde quando eu recebi a ligação do senador Marcos Duval, naquele mês de julho do ano passado, quando ele me disse assim, tem uma boa notícia, irmão. Foi assim que Marcos Duval me ligou de uma manhã de domingo. Ele falou, olha, eu soube que ou será candidato a vice, ou será secretário de Estado, um próximo, que ocupava um posto dentro do parlamento americano, assim como o senador Marcos Duval na Comissão de Inteligência do Senado. Eles ficaram próximos
E aí, muita alegria de Marcos Duval naquele momento, julho do ano passado, eleição em novembro. Confirmou-se, então, a partir da vitória de Trump, que Marco Rubio seria, e hoje é, já empossado, secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, uma relação como um chanceler, como um ministro de Relações Exteriores. E eu tenho dito e defendido desde o primeiro momento. Trump é fundamental no posto que ocupa, é claro que é fundamental. Entretanto, quem vai azedar o doce dessa turma que aí está é Marco Rubio. Não precisa ter dúvida disso. Quem vai complicar os planos dessa turminha suja que continua aí é Marco Rubio. Não tenha dúvida disso. E já, hoje é dia 4 de fevereiro, ou seja, os caras estão no poder há 2 semanas. 2 semanas. E olha onde já estão mexendo. E essa declaração do Benz, para mim, é a mais importante aí, disse que se não tivesse nenhuma interferência, Bolsonaro estaria no poder. Diante dessa fala, você pode concluir, e aí vou passar para o Borgo primeiramente e depois para o Cláudio, diante desta fala, que disse o seguinte, o Benz, se não tivesse havido interferência, Bolsonaro estaria no poder, eu concluo que, Borgão, já apuraram, já sabem o que aconteceu, onde a interferência, né, ocorreu, de que forma, com quanto de dinheiro, quem foram os agentes e quem foram aqueles que executaram o plano no Brasil, que é fundamental para nós. Então veja, o que Marcos Duval corajosamente fez e me disse lá atrás em julho, né, defendendo Marco Rubio, vem se concretizando e vem se mostrando fundamental para que de fato aconteça o que a gente está esperando desde a eleição do Trump em novembro, que é a posse do dia 20. E 14 dias depois da posse, essa informação. Borgo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Dr. Cláudio, bom dia, João, e a todos que nos acompanham. Pitoli, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos. Nós temos convicção, nós temos indícios e até algumas provas. Só que com a censura, com a ditadura instalada no Brasil, nós não temos a liberdade de expressão em comunicar às pessoas, inclusive, do que pensamos, tá? Sob pena daqueles que retiraram o direito dos brasileiros de se comunicarem, de se expressarem, de colocarem a gente na cadeia. Ao que tudo indica, isso está mudando, tá? E mudando não porque o presidente Trump ou os Estados Unidos, eles querem mudar a linha ideológica, não é por isso, sabe? O que move o mundo, o que move a política americana e todas as políticas é dinheiro. No final é tudo grana. Por que os Estados Unidos, o Trump focou diretamente no Panamá? Porque ele está preocupado com a linha ideológica, com a cultura woke no Panamá? Não, ele está preocupado com o canal do Panamá, que envolve grana, milhões, e é uma posição estratégica, inclusive, no caso de guerra, tá? Então, há uma agenda, eles estão trabalhando nessa questão do Brasil, e nessas prioridades de dinheiro, essas pessoas que estão implementando a ditadura no Brasil são peças, tá? Há uma mudança de chave, pelo que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que antes o Deep State, né, as grandes famílias, o Estado profundo, eles usavam a cultura woke, a esquerda, para indiretamente faturar, ganhar dinheiro, e agora eles viram, e a maior prova disso é o Mark Zuckerberg, as grandes plataformas, Bezos, enfim, se aliando ao Trump, tá? Então, essas pessoas que implementaram a ditadura no Brasil, eles são peças, eles são descartáveis e serão descartados, tá? Agora, eu espero mais do que isso, viu, Pitoli? Eu espero cadeia. Essas pessoas têm que pagar o preço que estão fazendo, a maldade que estão fazendo com os patriotas, por exemplo, as pessoas presas, tá? Então, há essa tendência, essa mudança no Brasil e no mundo, tá? É muito importante o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa agência que o João acabou de citar, eu tenho que lembrar também que o primeiro ato, um dos primeiros atos do Elon Musk, foi levantar que 50 milhões de dólares acabaram ali caindo nas mãos eu não sei se pode falar o nome, o HAMAS, é assim, né, João? Pode falar, pode falar. Tá? Que, olha que ponto que nós chegamos, né? A gente exercendo atividade jornalística, não saber se podemos falar o nome de um grupo enfim, é complicado, tempos difíceis. Mas que esses 50 milhões de dólares foram desviados, ali acabaram caindo nas mãos de um grupo terrorista que seria para comprar preservativos. Na verdade, eles estavam usando esse dinheiro para atacar o próprio povo americano, que é o detentor, que é a origem de todo esse dinheiro.
Tá? Então tem sim uma nova cultura. Nós sabemos o que aconteceu, nós às vezes seguramos aqui as palavras, mas essa verdade virá à tona, Vitória. Na política não existe coincidência. Quando vem para cá o diretor da CIA para falar para o presidente brasileiro, olha, respeite o resultado das eleições, meu Deus, se isso aí chegou ao conhecimento de todo brasileiro que está na grande imprensa, está na mídia, qualquer um consegue fazer uma busca, não é à toa. Cadê aqueles caras pálidas que falam tanto em soberania do país? Como é que vem um diretor da CIA e falou para o Bolsonaro que deveria respeitar o resultado das eleições? Para quem consegue ler nas entrelinhas, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que é muito mais do que respeitar o resultado das eleições. E agora, como tudo no mundo, na política muda, os diretores, o chefe, o presidente americano é outro. E nós temos aí, como você disse, o Rubio, que tem um cargo ali de super-ministro, né, que envolve ali o que seria no Brasil o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, as agências americanas, a Advocacia Geral da União, Ministério Público, enfim, ele é um super-ministro, ele entende, ele sabe o que está acontecendo, e essas mudanças passarão pelo Brasil e essas pessoas pagarão caro. Inclusive, Pitório, eu ouso dizer, eu não tenho informação, você é uma pessoa que tem contato direto com o presidente Bolsonaro, eu não tenho, é uma análise que eu faço com toda essa experiência que eu tenho acompanhando a política nacional e internacional, que o presidente Bolsonaro já entendeu. Tá? O Eduardo Bolsonaro é uma pessoa muito influente, tem contato direto com o Trump, com autoridades, inclusive com o Rubio, Marcos Duval, enfim. O presidente Bolsonaro já entendeu o que vai acontecer. O peso, né, da espada, o peso da justiça virá sobre essas pessoas que estão aí maculando a democracia brasileira. E, como eu disse, essas pessoas são descartáveis, Pitória. O Deep State entendeu que eles conseguiriam ganhar dinheiro e dominar o mundo, pelo menos uma parte do mundo, através da cultura woke. Como a população acordou e o Trump veio com uma, ao contrário, né, do que a imprensa comprada, prostituída, disse, que os Estados Unidos estava rachado, mentira, nós vimos o mapa da votação, Estados Unidos com uma ampla maioria ali, quase a totalidade, tirando os estados, né, onde não tem votação que é auditável, né, os Estados Unidos, o Trump ganhou com ampla maioria. E agora o Deep State muda a chave. O que eles querem? Dominação e ganhar dinheiro. Tudo bem, não precisa ser com a cultura de esquerda, pode ser com a cultura de direita, com a cultura conservadora. E o peso virá com tudo para cima daquelas pessoas que atentam contra o Estado americano, e nesse caso contra a liberdade, e nesse caso contra as autoridades brasileiras. Dias difíceis terão esses ditadores no Brasil. Borgo, e aí fazendo justiça e não tendo compromisso com o erro, quando lá atrás eu dizia que me incomodava muito em ter que ver o vizinho cuidando da gente, você me corrigiu dizendo assim, não. Permita-me discordar, os Estados Unidos interferiram aqui no processo eleitoral, eles têm que vir arrumar a casa. Fazendo justiça à tua fala, lembrando da tua fala, concordando com ela, né, já passo a entender de fato o que Marco Rubio está disposto a fazer, viu, Borgo? Sabe por quê, Pitório? O mundo globalizado agora, eu vim até no caminho para a rádio, eu vim pensando nisso. Nós entendemos, isso aí é estrategicamente muito bem articulado, muito bem trabalhado para o brasileiro não acordar, mas não existe mais uma política do quintal da nossa casa. Nós não vivemos mais uma política do Brasil, uma política aqui interna, não existe mais isso. O mundo está interligado, os países estão interligados. Os interesses do Brasil refletem diretamente nos interesses dos Estados Unidos, da China, Taiwan, por exemplo, com semicondutores, como apareceu em alguns vídeos de ontem para cá na internet. Tá? Então, todos os interesses estão interligados. O Brasil está diretamente ligado aos interesses americanos. E quando tem o Biden e essa cultura de esquerda e vem um diretor da CIA para o Brasil, nós sabemos que teve interferência, não há dúvida. Mas por que vocês não falam abertamente as informações que tem? Informações que nós lemos, que buscamos, que estudamos, porque se falava preso. A partir do momento que os Estados Unidos, nesse mundo globalizado, nessa política que está interligada, a hora que as pessoas tiverem oportunidade, tá, tudo será mais claro, será esclarecido. Agora, só um ponto para terminar esse raciocínio, Pitório. Eu defendo a liberdade de imprensa, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou contra a censura completamente, inclusive dando direito das pessoas me criticarem, como eu faço aqui, eu sou vereador aqui em Bauru, tem muitas pessoas que entram nas redes sociais, óbvio, a grande maioria, ainda bem, reflexo do meu trabalho, elogiam, agradecem, mas tem uma parcela, óbvio, que reclama, que xinga. A única coisa que eu falo é o seguinte, só esteja preparado também para eu ter a liberdade de expressão e responder à altura, né, que eu acabo
fazendo. FB Gamer, valeu. Mas Um abraço sou um aí pra defensor da sociedade. democracia e da liberdade de expressão contra a censura. Porém, Vitória, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar cadeia para os membros da imprensa, não que exercer a liberdade de expressão com autonomia que nem nós fazemos aqui. Aqui não tem dinheiro público pagando o investimento no convencimento. Aqui nós somos livres. Nós temos uma linha ideológica? Sim, mas não é por dinheiro, não é por cargo, não é por incentivo econômico financeiro. Agora, aqueles membros da imprensa que recebem dinheiro público para esconder toda essa farsa, Vitória, que há um investimento no convencimento, eles são pagos para isso, essas pessoas deveriam ser as primeiras a começar a ir para a cadeia, Vitória. Porque essas pessoas não deixam a informação chegar na população, principalmente na população mais simples, está ali trabalhando o dia inteiro, não tem acesso, malemar ali assiste um jornal nacional. Essas pessoas, esses ditos jornalistas, essas pessoas teriam que começar a inaugurar as cadeias, inclusive, se possível, de Guantánamo. Sabe, é bola no pé, é cadeia para essas pessoas, porque elas se escondem atrás da atividade jornalística, quando, na verdade, são mercenários que usam dinheiro público para fazer esse, sim, um ato terrorista. Família, aí o chicote estralou com gosto de gás, hein? Aí foi além. Agora vamos ouvir aqui, pessoal, sobre o deputado que propõe aí a redução da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que é o que nós estamos aguardando aí, né? E realmente parece que isso aqui vai acontecer, ó. Deputado propõe redução da inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui já passou da hora de acontecer, né, pessoal? Vamos ouvir aqui e entender. Isso, Bibo, perdão pelo atraso. Saiu do meu controle, peço perdão aqui. Tanta gente boa passando por aqui hoje, Bibo. O que eu vou lhe dizer é o seguinte: desde ontem, quando tive a conversa com o presidente Bolsonaro aqui pela manhã ao vivo, falando do resultado do final de semana, eu tomei a decisão e comuniquei ao presidente de que a gente tem um objetivo que é de unir, de juntar o que deu do final de semana, entendendo os objetivos, entendendo a missão cumprida e bora para frente, Bibo. A gente precisa andar para frente. O Brasil não pode parar, a oposição tem que estar mais forte do que nunca, protegendo e blindando o presidente Bolsonaro diante de tudo que está sofrendo de ataque. E vamos para frente, Bibo. E pode ter certeza que ter você aqui, deputado federal Bibo Nunes, nesse momento também é importante para nós. Viu, Bibo? Seja bem-vindo. Legal, Pittoli. Imensa honra participar do teu programa. Estamos aí para combater essa esquerda contra tudo a favor de nada, essa esquerda quanto pior, melhor, que queremos um Brasil, um brasileiro, patriotas e com amplo desenvolvimento e liberdade de expressão sempre respeitada. Obrigado, Bibo. Bibo, eu queria que você falasse para a gente, porque passa certamente, pelo que nós tratamos ao longo do final de semana, pele da anistia, Bolsonaro elegível, que certamente é uma pauta fundamental para que a democracia prevaleça e a gente tenha a direita de volta ao poder através do presidente Bolsonaro na eleição de 2026. Eu queria que você falasse sobre o teu projeto de lei complementar, o 141 de 2023. O que propõe esse teu projeto de lei complementar, Bibo? Ele propõe a redução da pena de inelegibilidade de 8 para 2 anos. Em 1990, quando foi criada essa punição, a duração era de 3 anos. Em 2010, com a lei da ficha limpa, aumentou para 8 anos. 8 anos, no meu ponto de vista, é demais. Aí pune o político corrupto, o ladrão, o criminoso, deixando inelegível. Não é assim que se pune um político criminoso. Tem que punir com o quê? Com o Código Penal, com a justiça comum, com a lei da improbidade administrativa. Tem que ir para a cadeia, tem que pagar as multas, tem que sofrer as consequências. E não é com punição deixar inelegível por tanto tempo. O que acontece é que esse tempo de inelegibilidade eles usam para fazer uma artimanha política, impedindo candidatos de irem adiante, como é o caso do Bolsonaro. Tem cabimento o Bolsonaro, por participar de uma reunião com embaixadores que não votam no Brasil, não têm influência no Brasil, ficar 8 anos inelegível, e outro motivo, porque participou de um ato festivo, democrático, no caso, cívico, militar,
que foi o 7 de setembro, dizendo que explorou politicamente, deixar 8 anos inelegível? Não tem fundamento isso. E alguns argumentam, não, mas é inconstitucional. Não é inconstitucional. Por quê? Era 3 anos, passou para 8 e não foi inconstitucional. É questão de tempo. De 8 reduz para 2, não tem nada de inconstitucional. Agora, político corrupto, criminoso, se pune com as sanções da lei, por rigor da lei, e não por deixar certo tempo inelegível. O que usa isso é para deixar o político fora da eleição, como fizeram com o Bolsonaro. Perfeito, Bibo, tua análise, perfeito. E, aliás, se tivesse algum peso, de fato, em 2016, no impeachment da Dilma, Lewandowski não fracionaria a pena do impeachment, mantendo Dilma elegível, tanto que ela concorre em 2018 ao Senado por Minas Gerais. Então, quer dizer, aparentemente, o Supremo pode lidar melhor com isso se voltarem em 2016, né, Bibo? Perfeitamente. Excelente essa tua análise. É que as pessoas ficam, mas para colocar o Bolsonaro como candidato agora. Não, eu fiz isso em 2023 e beneficia a todos os partidos. É uma questão de justiça. O político não pode ser penalizado por ficar inelegível, tem que sofrer o rigor da lei. Agora, o que acontece? Nos últimos 3 anos, os últimos 2, então nem se discute. Quem sofre penalidade é só quem é da direita. Ninguém da esquerda sofreu penalidade. Olha o Janones, que tinha que ser penalizado, não foi. Olha o Boulos, entre outros. É só a direita que sofre essas penalidades de ser cassado, inelegível, Dallagnol. Só a direita que sofre. Não é justo isso. Agora, a esquerda, Pittoli, não estão querendo, porque beneficia o Bolsonaro nesse caso aqui. Mas beneficia a todos. É um absurdo. 8 anos de inelegibilidade. É um absurdo. Foi um momento emocional da ficha limpa que chegou a todo esse absurdo. 8 anos é demais. 2 anos está de bom tamanho. Fica inelegível por 2 anos e vai pagar, pode ser preso, vai pagar multa, vai sofrer os rigores da lei. Tem político aí condenado a 400 anos. Sérgio Cabral, 400 anos. Onde é que ele está? Está em casa, prisão domiciliar, numa mansão. Isso é punição? Não é. Depende inelegível, mas Bolsonaro também não. E outra coisa, né? E que a urna venha a punir esse cidadão através da informação do eleitor. O eleitor bem informado falou assim, ó, esse aí que está concorrendo agora é aquele mesmo que desviou dinheiro, é aquele mesmo que se corrompeu, é aquele mesmo... Então a gente tem que ter informação suficiente para orientar o eleitor e falar assim, ó, não caia nessa pegadinha. Além do Código Penal, além de tudo que está proposto por ti aí, perfeitamente, muito bem colocado por você, o eleitor que também faça a sua parte, né, Bibo? Claro. Agora, deixar inelegível por questão totalmente política, porque eu digo, hoje a nossa política está judicializada. O judiciário participa demais da política, o STF. E eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos hoje no Brasil, infelizmente, e não podemos permitir. Agora, Bibo, temos uma outra questão, que é uma questão da anualidade, do prazo. Isso tem que estar em vigor, entendo eu, aprovado até outubro, para que venha a valer para 2026, para a eleição. Como é que você está lidando com isso? Não, é assim, essa proposta é a partir do término da eleição. Terminou a eleição em 2022, os 2 anos começam a contar a partir daí. Porque o de 8 anos conta a partir do fim do mandato. Terminou o mandato e aí quando começa a contar os 8 anos, ou os 3 anos contava assim, no término do mandato. Não, nesta proposta é após o término da eleição. Então, todos já teriam condições de serem candidatos e não estariam mais inelegíveis, porque já passou os 2 anos depois da eleição de 2022. E qual caminho isso dentro da Câmara agora, Bibo? Como é que você articula dentro da Câmara? Agora está na CCJ, o Felipe Barros será o relator e vem para o plenário, aonde eu acredito que nós tenhamos os 257 votos. Como é um projeto de lei complementar, precisa a maioria absoluta, 257 votos. Eu precisaria só a minha assinatura, já protocolei sem problema. Mas como sabendo da importância desse projeto, eu coloquei junto comigo 72 deputados que assinaram juntos numa tarde. Hoje, só hoje de manhã, mais de 20 deputados já querem assinar também.
querem assinar o projeto junto. Eu acredito que nós teremos tranquilamente os 257 votos. E a pressão vai ser grande porque sabem que, entre tantos, Bolsonaro voltará a ser elegível. Aliás, aprovando, hoje ele já seria elegível. E é um projeto que atende todo mundo. Se a gente for pensar sem saber, atende aquele vereador que foi cassado, aquele prefeito que foi cassado, e a gente sabe que tudo isso é um instrumento. De qualquer partido é uma ferramenta política, né, o criminoso tem que ser punido com os rigores da lei, com o Código Penal, com a justiça comum, com a lei da improbidade administrativa, e não deixando mais tempo inelegível. Isso é casuísmo político que fizeram principalmente agora com o Bolsonaro. Porque a gente sabe o seguinte, uma CPI, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CEI numa Câmara Municipal, uma comissão especial de inquérito, é ferramenta política, que muitas vezes é usada para caçar aquele cidadão, torná-lo inelegível, por questões políticas e não relacionadas a crimes, enfim, pode ser crime de responsabilidade, ok? Mas é uma ferramenta política, né, Biro? Sem dúvida. E é o que acontece com essa lei da inelegibilidade hoje com 8 anos. É justamente para isso, para afastar. Quer punir o criminoso? Tem a justiça comum, o Código Penal. Agora, uma punição para deixar inelegível, deixa por 2 anos. 2 anos está inelegível. Não se elegeu, na próxima não concorre a prefeito, não concorre a vereador, ou vice-versa. Bibo, eu quero colocar o Oliveira à sua disposição para que você conte os próximos passos desse seu projeto de lei complementar. Se precisar que a gente fale novamente aqui para tentar conscientizar os seus pares, pode contar com o Oliveira, porque é um processo... É um projeto valioso que a gente tem que lutar por ele e faz parte do nosso objetivo. Tá bom, fico muito feliz e sempre à disposição. Parabéns pelo sucesso, a repercussão do teu trabalho em todo o Brasil, com milhões de seguidores e a cada vez mais seguidores chegando, porque o teu trabalho é sério, é justo, é democrático e quer um Brasil melhor para todos nós brasileiros. Família, o chicote tá estralando. O trem tá ficando caldo, tá engrossando. A hora da onça beber água já chegou. A hora da onça beber água já chegou. Tem gente que ainda tá aí, né? Sem acreditar, achando que não vai dar em nada, achando que... Barba Ruiva, isso aí eu não acredito que vai dar alguma coisa, não. Muita gente ainda tá com esse pensamento, né? Achando que vai dar em pizza. Infelizmente tem pessoas que pensam nisso aí. Mas nós entendemos, pessoal, por tudo que está acontecendo e por muito mais que ainda vai acontecer, nós entendemos que a hora da virada já chegou. E Bolsonaro vai acontecer uma grande reviravolta. Vai acontecer uma grande reviravolta. E Jair Messias Bolsonaro, ele irá sim voltar a ser o presidente dessa nação. Vamos falar aqui, família, sobre o povo nordestino. Presta atenção. O povo nordestino está clamando por socorro. O nordestino está pulando fogueira. E o PT sabe muito bem, todo mundo sabe aí o que o PT está fazendo com o povo nordestino, né? Vamos ouvir aqui o Rodrigo Constantino, inclusive ore por ele, que ele está precisando de orações aí, ele está com a doença aí, né, com câncer. Vamos estar orando por ele, hein? Sem fla-flu ideológico. É exatamente isso, Malu Gaspar. Tá certíssimo. O senador Alessandro Vieira também endureceu. Ele já tinha, antes, feito declarações muito duras contra o abuso de poder pelo STF. Chegou a assinar lá pedido de impeachment, o CPI, lavatória e tudo. Depois recuou, agora está subindo o tom de novo. Seja bem-vindo. A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega. Um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início. Porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha
a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela, agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular, mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, com pretexto da defesa da democracia. Monstro autoritário. É isso mesmo. É isso mesmo. Marcel Van Hatten, que tem sido uma das vozes mais firmes contra esse tirano, como barrar abusos de Alexandre de Moraes, é a coluna dele na Gazeta do Povo hoje. Temos um Supremo Tribunal Federal que não representa mais a justiça do Brasil, e ele está absolutamente certo e convoca todo mundo para as ruas. O Brasil precisa voltar às ruas para que os parlamentares brasileiros convençam-se da necessidade de ação imediata. Não podemos ser vencidos pelo medo. Tem uns esquerdinhas invadindo o chat dizendo que eu vou ser preso. Vai mandar a Polícia Federal aqui? Ah, é o FBI que vem aqui. Pelo crime de dizer que tirano é tirano. Patetas. Não vamos ter medo. Acabou o medo, não é para ter medo. As pessoas estão engrossando o couro. O criminoso vai cair. Vai ter que cair. Então, meus amigos, sem essa, olha só, Partido Novo, partido também que representa com coragem uma parcela que não aceita esse tipo de abuso de poder estatal, independentemente de fla-flu ideológico. Novo apresenta queixa-crime à PGR contra Moraes por falsidade biológica e formação de quadrilha. Por enquanto, a gente sabe que a PGR é aliadinha. Mas essas coisas mudam. O sistema também ia proteger o PT lá atrás, mas o Eduardo Cunha acabou colocando para votação o impeachment da Dilma. Ah, quais são os interesses da Globo nisso? Ah, Rodrigo, você não acha estranho? Não me interessa. O Stalin não tinha o mesmo interesse dos Estados Unidos, mas lutou junto contra Hitler. Depois veio a Guerra Fria. Depois veio o fla-flu, capitalismo e comunismo. Aliás, eu ouvi hoje uma explicação fantástica de um nordestino, falando com outro colega nordestino, de por que o capitalismo é melhor que o socialismo. E às vezes faltam argumentos, né? São tão poucos argumentos, que eu uso há 25 anos, com livros e livros sobre isso, mas o dele foi tão persuasivo que é uma pena que eu não tenha conseguido o vídeo, né? Mas eu acho que eu tenho como botar aqui para vocês. Então... Você está dizendo que o povo do Tocantins, da região norte, é inteligente. E o povo lá de São Paulo, onde você mora, que você vota no PT e o outro em Bolsonaro. Então, você pode me explicar por que a pobreza foge para a riqueza e a riqueza não foge para a pobreza? Então, você pode me explicar quando o muro de Berlim caiu, foi a Alemanha Oriental que fugiu para a Alemanha Ocidental e não ao contrário? Você pode me explicar, porque é os cubanos que fogem para Miami e não os americanos para Cuba? Você pode me explicar, que são os nordestinos e os nortistas que fogem para o sul e sudeste e não o contrário? Você pode me explicar, Peito de Pombo, por que o Nordeste é governado pelo PT e há fome, miséria, desemprego e analfabetismo durante 500 anos, seu filho de uma... Você quer lógica maior do que isso, seu burro? Você é um idiota, cara. Você é um jumento, você não consegue ver o desenvolvimento das regiões onde o PT não governa, seu filho. Você não consegue ver os continentes mais ricos do mundo são aonde não tem um socialismo, seu velho desgraçado, filho. Se eu te perguntar, qual é a cidade do Brasil que tem o maior índice de desenvolvimento humano, aquilo que vocês sempre dizem que trabalha para ele? Chama-se Sorriso do Mato Grosso. Lá é uma cidade completamente
totalmente capitalista, onde há uma superprodução, uma riqueza, onde praticamente não há fome. Se eu te perguntar, qual é a cidade mais pobre, mais miserável, mais desgraçada, que existe um índice de violência gigantesco e de analfabetismo, você vai dizer, Belágua, no Maranhão, onde 96% da população vota em Lula. Sorriso, 85% da população rejeita Lula. Você quer prova maior do que isso, seu velho infernal, seu burro, seu jumento, idiota? Você quer ver pobreza maior onde tem o socialismo que quebrou a Argentina, que quebrou a Venezuela, que quebrou Cuba, que quebrou a Coreia do Norte? Veja a diferença da Coreia do Sul, capitalista, para socialista, Coreia do Norte, velho, desgraçado. É o peito de pombo. Desculpa a sinceridade, mas teu amigo tá certo. Você é um jumento, filho do... Como todo mundo que defende o comunismo, o PT, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Boulos e Lula, né? Vamos lá, vamos mostrar para esses jumentos a lógica. Imagina se fosse assim o diálogo. Moro, quero pegar Lula. Esse aí é um bandido. Faz uma acusação contra ele. Não achei nenhuma irregularidade. Tudo normal. Seja criativo. Riso. Mas tem filho da... que não dá para comparar uma coisa com a outra, porque isso, a montanha pariu um rato. A Vaza Jato não. Mostrou a articulação entre poderes contra um coitadinho, ladrão, safado e seus comparsas. Nicolas Ferreira, curioso, não tem nenhuma mensagem para apurar compra de votos, investigar traficantes que estão praticando coação eleitoral, punir Caixa 2. Não há uma. Moraes só mandava seus capazes pesquisarem a internet atrás de desafeto e gente que o criticava. Frouxo. Além de tudo, frouxo, como todo ditador. Todo ditador tem algum complexo. Algum complexo. SPP, alguma coisa assim. Órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal e ilegal. Era na história da senha, né? Um esqueminha, relação pessoal. Bom, a Corregedoria está abrindo investigação. Ah, não era nada demais, dados públicos. Não. Aí não precisava do jeitinho da camaradagem e de acesso à senha da polícia. Então, invasão de outras entidades, outros poderes. Meus amigos, o resumo da ópera é esse. O ovo está pendurado. O ovo está pendurado e tem que cair. Para o bem do Brasil, o ovo tem que cair. Até os isentões. Incômoda semelhança, diz Hélio Schwartzman. Troca de mensagens entre auxiliares, mostrando apelo ao princípio do desvio processo legal. Atropelo ao princípio do devido processo legal. Quer dizer, até a turma dos isentões esquerdinhas estão contra o Moraes. Mas calma. O Reinaldo Azevedo interrompeu as férias dele e disse que não há nada demais ali. Espasmos de golpismo, e o grande especialista, jurista, imitador de focas nas horas vagas, Felipe Neto, concordou. Então, vai ver que não tem nada mesmo. Pelo menos, Tarcísio dessa vez não ficou tão em cima do muro, tampouco elogiou o STF, né? Virou macho. Folha de São Paulo publicou ontem uma reportagem apontando supostas irregularidades na condução do ministro Alexandre de Moraes em alguns processos. O senhor já tem alguma opinião formada? O senhor vai aguardar? Acho que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Eu acho que não é tolerável nenhum tipo de abuso de poder. Então, o que é trazido no jornal é grave, tem que ser investigado, tem que ser apurado e, obviamente, tem que ter as suas consequências. É isso, meus amigos. Enquanto isso, Bolsonaro decide ir a ato pró-impeachment. Também saiu da toca, ainda bem. Estava muito incomodado com o silêncio relativo dele. Ele tem que ser homem nessa hora. Bater um espírito Maria Corina, ir para o risco. Bolsonaro decide ir a ato pró-impeachment e acende alerta no STF. A turma dos golpistas está preocupada com o povo. A turma que quer salvar a democracia sem nenhum voto, tendo que andar com 50 seguranças, não podendo frequentar restaurante, quer salvar a democracia do homem que onde vai arrasta a multidão.
Ó, até o William Vac mandou malzinho. O episódio envolvendo Alexandre de Moraes vem de longa data. O caso Moraes é grave não pelos atos do indivíduo, mas pela maneira como hoje o STF é visto em larga escala pelo público. É visto como uma quadrilha. Foi tomado por uma quadrilha. Mas isso se deve aos atos individuais, principalmente do ministro Alexandre. O óbvio ululante. Mensagens podem precipitar fim de inquérito, avisa Vera Magalhães. Olha, Vera, é o mínimo. Isso é para ontem. Por que eu ainda estou sob censura prévia, com meu passaporte brasileiro cancelado, com a minha conta bancária toda congelada no Brasil? Que, aliás, é por isso que eu não consigo te processar. Que a sua defesa pediu cheque calção, eu falei para o meu advogado, eu aceito pagar, mas eu não posso. E aí ele provocou o juiz para que o Alexandre de Moraes libere minhas contas, para eu poder botar o dinheiro e te processar. E o Alexandre de Moraes, obviamente, ignora. Então, isso é o começo. Mas a gente não quer só isso. A gente quer muito mais. A gente quer justiça. Justiça. Foi minha coluna na Oeste. Uma coluna com um tom mais pessoal, mais emotivo. Da minha reação quando eu vi o vazamento todo. E que eu não quero vingança contra o Alexandre de Moraes. Ele é pequeno demais para isso. Eu não permito que alguém como ele me transforme numa pessoa pior. Quem me conhece sabe. Meus amigos, ontem mesmo estava tendo pôquer aqui em casa. Eu sou uma pessoa leve, bem-humorada. Minha mãe está triste, arrasada com algumas coisas. Eu não pude ir no aniversário de 50 anos da minha irmã. Tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que olha o copo meio cheio. Eu estou aqui, estou protegido dos criminosos, vagabundos. Mas eu não vou deixar ele me transformar numa pessoa amargurada, ressentida, pior. Jamais. Jamais. Eu não quero ser como ele, eu não quero vingança. Eu não quero viver consumido por isso. O cara, as mensagens mostram isso, era obcecado. Obcecado por mim e outros. Mandava os capangas, arruma coisa. Esse Constantino, desse aí. Traz coisa. O cara não conseguia relaxar, dormir. Eu aluguei uma fazenda na mente dele com as minhas críticas a ele. Sendo quem eu sou, uma pessoa íntegra, genuína, honesta. Então, esse texto da Oeste está muito interessante. E hoje, eu escrevi um que eu, modéstia as favas, fiquei orgulhoso, na Gazeta do Povo, que é Débora e seu batom atômico. Porque tem muita gente sofrendo muito mais do que eu. Daniel Silveira está preso ainda. Felipe Martins saiu, mas cheio de cautelar. Silvinei Vasquez idem. Clesão morreu. Débora está afastada dos filhos. Eu escrevi um texto irônico, claro. Débora e o seu batom atômico, dizendo que ela foi treinada pelo Mossad para explodir a República com um batom. E que o super Xandão salvou a democracia. Acho que ficou um texto bem legal. E ainda tem esses passapanistas, Valdo Cruz, na Globo News, né? Se só fazer isso não é ilegal. Tanto que nem quem foi alvo está dizendo que foi legal. Oi, eu fui alvo, fui o primeiro nome citado na reportagem da Folha e estou dizendo com todas as letras. Pseudo-juiz criminoso. Paulo Figueiredo disse a mesma coisa. Atos ilegais. De onde você tirou isso? O sambista? Carnavalesco? De onde você tirou isso? Pau mandado do Supremo? Meus amigos, por hoje é só, mas tem mais no Braddock Show. Muito obrigado. A audiência cresceu. Passou de 19 mil e uma hora. Pessoal, ore pela vida do Constantino, tá? Ele tá passando problema de saúde aí. Vamos todos aí juntar forças e orar pela vida dele, né? Vou ficando por aqui. Mais tarde a gente volta aí com novas informações para vocês. Tchau, pessoal, e até mais tarde, hein? Um abraço.